Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma linda história para contar para vocês nessa semana sobre mais um profeta, que já eu vou dizer qual profeta é esse, mas antes nós temos aqui que cumprimentar os nossos amiguinhos Sula e Salô. A Sula está de volta, gente! Oi, Tudo gente. bem, Sula? Oi, tia Michele! Estou de volta! Olha só, a Sula sarou, ela estava dodói por um tempo, crianças, mas ela já tá, belezinha. E o Salão hoje tá com um chapéu diferente. Oi, tia Michele, criançada, minha cabeça tá com um chapéu bonito hoje. Tá de vaqueiro, É de vaqueiro do Nordeste. Um vaqueiro tia Michele. nordestino. Tá estiloso esse Salão hoje, hein? Por que será que o Salão tá com esse chapéuzinho de vaqueiro do Nordeste? Quase um lampião, hein, Salão? Faz um lampião, Maria Bonita. Hoje nós vamos aprender mais um dos profetas menores. E o nome deste profeta é Amós. Quem já ouviu falar nesse profeta? Amor, eu já ouvi falar, tia Michele. Amós. Oi. Isso, já nós vamos aprender pouco, mais. mas eu vi, tia Michele. Não se fala muito de Amós, né? Hoje a gente vai aprender sobre ele, mas antes vamos ler o versículo para eu já tirar os óculos e a gente contar essa história de hoje. Vamos lá? O versículo está no livro de Amós, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, olha só que versículo estranho, vocês já vão entender o porquê. Está dizendo assim, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis aos vossos maridos, tragam mais comida e bebida. Nossa, que estranho isso, né? Muito estranho, as vacas Muito de Bazã. Do que será que Amós estava falando, crianças? Não sei, Você tia sabia? Michele. Já vou logo explicar. Amós, para começo de conversa, era bem diferente de todos os outros profetas que a gente já viu até agora, porque ele não foi estudado na escola dos profetas, ele não cresceu no meio dos sacerdotes, não se formou ali no templo, ele era um cara, sabe de onde? Do campo. Do campo. Era Vaqueiro, do campo, vaqueiro. é o profeta vaqueiro. Agora eu entendi. Por isso o Salão tá com esse chapéu, né, Salão? Isso, Homenagem a Amós, vaqueiro. isso aí. Santa de Deus. Amós, ele era um fazendeiro que cuidava ali das suas plantações, dos seus rebanhos, das suas vaquinhas. E ele então ficou assim conhecido como um profeta vaqueiro. Então vocês imaginam que quando ele ia lá pro meio do povo pregar, ele não era todo polido, falava palavras difíceis, não era um homem todo estudado. Imagina que então ele já falava meio caipira, né? Não era assim? É caipirado. Isso, ele falava assim bem rude, bem rústico, mas era justamente porque ele tinha que falar aos pobres. Ele tinha que falar contra os ricos que estavam oprimindo os pobres, mas uma mensagem simples para que os pobres que estavam sendo defendidos entendessem. Então ele era um homem simples, que falava e todo mundo entendia, entenderam só? E o que o profeta Amós estava combatendo naquela época? O que vocês acham que ele pregou contra o quê? Qual o pecado? Qual vocês acham, crianças? Fala pra mim. Não tem ideia, tia Michele. Não tem ideia? Olha só. Consigo imaginar. O significado do nome de Amós é carregador de fardos. Então ele era um homem acostumado ao trabalho pesado, né? Trabalhava na roça. Então se ele conhecia o trabalho pesado, o trabalho da roça, do campo, ele também conhecia as dificuldades da vida e defendia as pessoas que tinham essas dificuldades também, o povo pobre. E aconteceu, crianças, que naquela época tinha prosperado tanto, Israel tinha prosperado tanto, que o povo enriqueceu e se esqueceu de fazer o bem. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que rico não vai nem entrar no céu. Claro que entra, depende do coração dele, da conversão, não é? É verdade. Mas tem muita gente que depois que prospera, que cresce, que fica rico, acha que não precisa mais de Deus, não lembra de ajudar os necessitados, fica orgulhoso, fica se achando e se esquece do compromisso com Deus e de fazer o bem ao próximo. E estava acontecendo isso naquela época. O Amós, o profeta Amós, pregou no tempo do rei Jeroboão II, que era o 13º rei ali de Israel.
filho do rei Josias, que foi um rei bom, que começou a reinar criancinha, né? E o Jeroboão não foi já um rei tão bom. Ele foi bom politicamente, sabe, crianças? Ele governou bem, ele trouxe de volta tudo que tinham roubado deles, trouxe as tribos de volta, reconquistou as terras. E o povo então ficou, sabe, Sula, se achando, porque tinha um líder poderoso que estava ali trazendo tudo que tinha sido roubado deles, mas esse líder se esqueceu da parte espiritual. Ele reconquistou as coisas que tinham sido roubadas do povo, mas não ensinou o povo a cultuar a Deus. E esse povo, então, todo rico, estava fazendo, sabe o quê? Oprimindo os pobrezinhos, cobrando imposto alto, aceitando suborno, propinas. Crianças sabem o que é isso? Sabe o que é suborno, Sula? O que é suborno? É difícil, né? Usar o dinheiro pra fazer injustiça. Pra fazer coisa errada, né? Pra ser injusto, pra judiar dos pobres. Propina. Olha só, vou ensinar, crianças, é facinho de entender. Vamos fazer de conta que o Salô fez uma arte daquela, Sula. Fez uma coisa errada. E aí ele não quer que você conta pra mãe dele, Sula. Aí ele fala, Sula, não conta pra minha mãe que eu te pago um sorvete. Te dá um sorvetinho. Ele tá te subornando. É suborno. Isso é suborno. Aí você aceita o sorvetinho para não contar que ele fez coisa errada. Aí você está aceitando o suborno. E isso é errado, é crime, é pecado. O certo é você denunciar o pecado dele, contar para a mãe dele que ele fez coisa errada antes que ele se dê mal, Sula, sabia? E o povo estava fazendo isso, aceitando suborno, cobrando imposto alto do povo que já estava pobrezinho. Eles só queriam encher os próprios bolsos de dinheiro e ficar cada vez mais rico. Tá parecendo com um país que a gente conhece bem de pertinho, vocês não acham? Eu ouvi, mamãe. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mesmo que o rico continua cada dia mais rico. E o pobre? E o pobre cada dia mais Isso tá acontecendo no nosso país, no Brasil, né? Então, as pessoas agora estão aí procurando justiça, porque o Brasil chegou num ponto em que tá havendo muita desonestidade. Vocês sabem o que é ser honesto? Vamos ver se o Salô sabe explicar. Como é ser honesto, Salô? As crianças têm que entender. Ser honesto é não fazer nada que desagrade a Deus, nem pegar as coisas dos outros. Tia Michele, eu vi falar que tinha gente que comia até a merenda dos alunos. É desonestidade. Roubar o lanche do coleguinha. Fome. Ó, se a Sula aceitar o seu sorvete, que você tentou subornar ela para não contar a sua travessura, ela vai estar sendo desonesta, não vai? Desonestidade. Exato! Desonesto ele que fez a coisa errada e desonesta a Sula que escondeu o erro, o crime, o pecado dele, não é? Então, o povo estava desse jeito, injusto, desonesto, apesar da prosperidade. Muitas vezes a gente vai indo bem na vida e fala, se está indo tudo bem, eu vou continuar no erro, porque Deus está me abençoando mesmo assim. Mas nem sempre que as coisas estão indo bem, crianças, é sinal que Deus está feliz com o que a gente está fazendo. Às vezes ele até permite as coisas irem bem e vai deixando, vai dando corda para ver até onde a pessoa vai, e a pessoa acha que está tudo bem e continua no erro. O povo estava desse jeito naquela época. Então Deus levantou o profeta Amós, um homem simples, rude, que mal sabia falar, para falar a verdade do que estava acontecendo e denunciar o que o povo estava fazendo. E aquele povo rico, eles até prestavam culto a Deus, sabia? Mas o culto deles não era sincero. Deus não recebia o culto deles. Deus tinha nojo do culto deles. Deus não aceitava o culto deles, falava que eles estavam fazendo aquele culto para aparecer. Por mais bonito que fosse o culto, por mais afinado, por melhor que fossem os instrumentos, os músicos, por melhor que fosse a palavra de quem estava ali trazendo, né, a pregação. Ela só faz de conta, por mais bonito que fossem os melhores incensos, os melhores sacrifícios, era tudo para aparecer e não era sincero para Deus. Então, o profeta Amós chegou denunciando esse povo rico que estava achando que não precisava fazer o que era certo para agradar a Deus, porque eles estavam prosperando, então Deus estava abençoando. E eles misturavam o nosso Deus com outros deuses, deuses falsos, deuses de mentira que os outros povos idolatravam. O culto deles virou uma bagunça. Exatamente. Então, sabe do que Amós chamou as mulheres daquela alta sociedade que estava rica e próspera? Ele chamou aquelas mulheres de
vacas gordas. Vacas de Bazã. Viu? Por Deus. isso ali lá, ouçam vacas gordas de Bazã. Ele estava falando da mulherada rica que estava fazendo, sabe o que, Sula? Usando as joias mais caras, cobrando impostos do povo. Olha só, joias caras eles estavam usando os perfumes mais caros, os óleos aromáticos mais caros do mundo. Às vezes um perfume desse era mais caro que um ano de trabalho de um lavrador, um vaqueiro, como Amós. Elas usavam os tecidos mais caros, linho puro, seda pura, e ficavam ali se exibindo pela cidade, andando com seus tecidos caros, sabe? Vacas de Bazã. Então Amós denunciou o erro dessas pessoas e mandou essas pessoas se arrependerem, porque elas estavam fazendo tudo que não agradava a Deus, exatamente. Imagina hoje em dia chamar a mulherada de vaca gorda. Nossa, dá até processo, né? Dá processo. Mas ele falou isso porque ele estava indignado de ver que aquelas mulheres não tinham generosidade, não ajudavam os pobres, as viúvas, as crianças. Ela só queria que seus ricos maridos poderosos trouxessem mais e mais comida e vinhos caros e perfumes e joias e roupas caras, muito luxo para casa, muita vaidade. E não estavam nem aí para aqueles que pediam uma esmolinha, um prato de comida. E aí Amós veio denunciando tudo isso. Foi isso que Amós veio denunciar. A desonestidade daquele povo e a injustiça. Porque é justo que eles estivessem ficando ricos às custas de impostos caros de quem era pobrezinho? Não é justo, né? O nome disso é injustiça. E está acontecendo coisas até parecidas assim no nosso país. Muita injustiça. Muita gente sem trabalho, muita gente fechando suas empresas. Pode ter crianças agora que o papai e a mamãe perderam o emprego, ou que o papai teve que fechar uma empresa, ou que de repente as crianças estão necessitando de alguma coisa, tiveram que sair de uma escola particular. Estão passando necessidades, e tudo isso é injustiça, porque tem gente que com o nosso dinheiro, o imposto que nós, os papais e as mamães pagamos, outros estão lá em cima, ó, comendo caviar, lagosta, tomando vinho importado, viajando para a Europa. Usando o dinheiro do povo, tia Michele. Eu vi na televisão. Que roubou o dinheiro e mandou para outro país, tia Michele. É isso aí, crianças. O nome disso é injustiça e desonestidade. Foi contra isso que Amós pregava, sabe? Eu vou até pegar aqui, ó, a nossa bandeira caiu, mas eu vou mostrar para vocês a bandeira do Brasil, o nosso país aqui, ó. O nosso país maravilhoso, que a gente ama, né? A gente gosta do nosso país. Tá cheio de injustiça e desonestidade. Por isso que a gente tem que ser patriota. Vocês sabem o que é ser patriota, crianças? O que é? É amar o nosso país. Isso! Ser patriota também é um princípio bíblico, sabia? É verdade. Deus ensinava o povo a amar a sua nação, a cuidar dela, orar lutar, pelo Brasil, orar pela nação, lutar pela sua nação. Então, o povo de Deus tinha seus exércitos para defender sua terra, suas fronteiras, não é? Defendiam a bandeira, cada um defendia a bandeira da sua tribo. Tudo isso é patriotismo. Conheciam suas bandeiras, os brasões, tinham hinos, tudo que a gente hoje em dia quase não ensina tanto para as crianças. Vocês sabem cantar o hino nacional? Eu amo cantar o hino nacional. Isso é importante. O hino nacional é um louvor à nossa pátria, né? É verdade. A terra que Deus deu para a gente nascer, crescer, criar nossos filhos e prosperar. O Brasil é um país muito rico, então tem um monte de gente de olhão aí querendo as nossas riquezas. Porque aqui é um lugar muito abençoado, não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão. Aqui tem muita riqueza. Um país muito grande, cheio de terra ouro, boa. tem prata, tem ouro. As cores da nossa bandeira representam isso. As matas, o ouro, o céu limpinho, azul, muito oxigênio, muito ar, né? Que a gente tem bom para respirar. A nossa Amazônia é gigante. Então, tudo isso a gente tem que amar, compreender e defender. Como Deus ensinava aquele povo a amar e defender a pátria dele. Por mais que a nossa pátria definitiva não seja aqui, né, crianças? Deus fala que a nossa pátria mesmo vai ser lá no céu. No céu. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente tem que defender o país no qual a gente nasceu para que seja um lugar bom para viver,
livre, bom para crescer, para criar os filhos. Entenderam? Temos que amar que o Brasil é nosso, né, tia Michele? O Brasil é dos brasileiros. Isso aí. O Brasil é lindo. O Brasil é Eu amo nosso. o Brasil. E é por isso que a gente tem visto ultimamente os papais e as mamães usando as cores da nossa bandeira. As crianças estão aprendendo a cantar o hino, saem pelas ruas com bandeira nos seus carros e tudo mais, para defender a nossa pátria. Como naquela época Deus ensinava o povo a defender a pátria deles, ok? Entenderam? Então, o problema daquele povo é que eles estavam achando que não precisavam mais de Deus. Precisavam só de, muito dinheiro, grana. Assim como a gente está vendo hoje em dia. E Amós veio denunciar, veio fazer com que eles abrissem os olhos, mas eles não deram muita bola porque o Amós falava não. A verdade é que Amós pregava, muitos não estavam, nem aí. Eles estavam sendo religiosos, que apenas iam celebrar os seus cultos todo igualzinho, sempre certinho, mas não refletiam o caráter de Deus. O caráter de Deus tem que ser honestidade, justiça, essas coisas, não são, crianças? Isso mesmo. Amar o próximo, amar o próximo, isso mesmo. Isso é ter caráter de Deus. Então não adianta nada você ir para a igreja, cantar os hinos, ler a Bíblia, vai todo domingo lá, tal, faz a oração, depois vai embora e durante a semana faz tudo errado na escola, crianças. Aí não tem caráter de Cristo, não é caráter de Deus. Caráter de Deus é quando a gente deixa aparecer em nós os frutos do Espírito. Bondade, amizade, o que mais? Paciência, o que mais? Mansidão. Todas essas coisas são frutos do Espírito que refletem em nós quando a gente tem o caráter de Deus. Entenderam? Então, a profecia de Amós e a missão dele. Amós, o profeta de Deus. Gostei demais de ter aprendido. Não Viu sabia só? muita coisa. Então, Amós era conhecido como o profeta vaqueiro, porque ele era rústico, assim, que nem o Salô de chapeuzinho, né, Salô? Isso aí. Vamos deixar duas perguntas para as crianças? O que vocês acham? Vamos lá? Vamos! Então vamos lá. A gente acabou de contar a história, tá fresquinho aí na memória, quero ver quem é que vai responder no domingo lá pro pastor. Crianças, primeira pergunta. Qual era a profissão do profeta Amós? Moleza, acabei de falar. Moleza. Qual a profissão de Amós, o profeta? De Amós. Segunda. Qual estava sendo o grande pecado do povo da época de Amós, que a gente também vê muito hoje no nosso país? Que pecado estava sendo esse? Qual era o pecado? Falei agora há pouco também. Vamos ver se a criançada vai acertar no domingo, então. Qual era o grande pecado desse povo de Israel durante o tempo aí de Amós, que a gente também está vendo acontecer muito aqui no nosso Brasil. É verdade. Fácil, né, crianças? Fácil. Maravilha. Então vamos lá. Vamos orar? Vamos orar. Para a gente poder encerrar? Então vamos lá. E a gente aproveita e ora pela nossa nação, como a Bíblia ensina, não é? E vamos orar pela nossa futura pátria, que a gente quer em breve poder estar lá com Jesus. Vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa aula, mais esse momento. Te agradecemos pelo nosso país maravilhoso, o Brasil, que nós amamos e queremos ensinar as nossas crianças a amarem também, amarem e zelarem por essa pátria onde elas vão crescer, vão prosperar, vão se estabelecer. E nós queremos que continue sendo um grande país livre, abençoado, próspero, guardado pelas suas mãos e de maioria de pessoas que te temem, te buscam e farão sempre o melhor pela nossa nação, como a sua palavra ensina que a gente faça pela terra que o Senhor nos deu. Abençoa, Senhor, todas as crianças que estão assistindo, suas famílias, cada um dos que estão participando agora e os que virão depois, a nossa igreja, nossas lideranças, as nossas lideranças e autoridades do nosso país também, de cada cidade, estado, de toda a nossa nação, para que a gente possa prosperar e as nossas crianças terem aí um futuro maravilhoso, promissor, guardados debaixo da sua poderosa mão, porque a tua palavra diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E que quando a gente busca, a gente clama a tua presença, a tua misericórdia, o Senhor sara a nossa terra de todos os males e prospera essa terra. É isso que a gente tem buscado. Patriotismo para as nossas crianças, justiça e honestidade para o meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém! Tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.
Fiquem com Deus. Beijo. Grande abraço. Tchau, tchau.